Em João 3, a palavra diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Para a gente entender isso que Jesus diz, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é necessário que se nasça da água e do Espírito, a gente tem que voltar lá para o Éden, onde a palavra diz em Gênesis: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então, o que aconteceu com o homem, a partir do momento que ele tomou e comeu o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito dele, que era a parte que ligava ele com Deus, morreu. Então, quando Deus fala da morte, ele não fala só da morte física, que depois de uns anos veio a morte física, mas ele está falando da morte espiritual. Essa foi instantânea. Espiritualmente, Adão e Eva naquele momento morreram, e consequentemente toda a humanidade que veio a partir dele. Então, o que a gente sabe com isso, o que a gente aprende com isso, qual é a verdade nisso? Todos nós já nascemos espiritualmente mortos, espiritualmente separados de Deus. Mas esse não era o plano do Senhor. O plano do Senhor para nós nunca foi a morte, e sim a vida. Porque Deus, ele é a vida. E a vontade dele para a sua criação, para os seus filhos, é que eles tenham vida plena, vida abundante. Então ele não poderia deixar aquela situação daquele jeito. Tinha que ser feito algo para reverter isso. Por quê? Porque ele ama a criação, ama a humanidade, ama o mundo. Em João 3,16 a palavra diz que Deus tanto amou o mundo que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma das coisas assim que mais perigosas para o ser humano é ele não entender esse lugar que ele tem de pecador. Se ele não se vê como um pecador, se ele se acha bom o suficiente para merecer o céu, para merecer a vida eterna, ele está cada vez mais distante de Deus, porque para que haja um encontro verdadeiro de nós com Deus, primeiro precisa haver o arrependimento. O arrependimento do que eu vou me arrepender se eu acho que eu sou bom? Do que eu vou me arrepender se eu acho que eu faço tudo perfeito? Se eu não entendo que eu preciso de um resgate, de um resgatador, de alguém que me dê a vida novamente. Se eu não entendo que eu já nasci morto espiritualmente, separado de Deus, e que só tem vida nele. Então, a arrogância do ser humano em não compreender o quão pecador ele não reconhecer a sua situação lastimável, dificilmente ele vai ter um encontro com Deus. E isso aconteceu comigo por muitos anos da minha vida. Eu achava que podia fazer o bem, porque na minha cabeça não desejava mal a ninguém, porque eu era uma boa aluna, uma boa filha, me considerava, né? Eu tirava boas notas, dificilmente falava um palavrão, não bebia, não fumava, achava que era santa, que eu era perfeita, que o céu estava garantido. Porque eu acreditava em Deus, mas para mim o Deus era um Deus distante, não era esse Deus de perto que eu conheço hoje. Não via maldades em mim. Aí que tá o perigo. Ou então aquela falsa humildade, né? Que a gente fala assim, não, eu não sou perfeito não, perfeito é Deus. Mas fica por isso mesmo, não compreende o seu estado de morte, não compreende que se você não se conectar com o Senhor de novo, se seu espírito não voltar a viver, você está condenado à morte eterna, porque você já nasceu assim, já nasceu morto.
já nasceu em pecado, já nasceu separado. Então algo precisa mudar para que você tenha vida, para que você conheça Deus, para que você se volte para Ele. Algo precisa acontecer nesse meio do caminho. Depois que a gente nasce, durante a nossa vida, precisa haver esse reencontro com o Senhor. A gente precisa tomar consciência do nosso lugar de morte espiritual, do nosso lugar, que depois também é a morte física, do nosso lugar de podridão mesmo, de separação de Deus. Tomar consciência disso para que algo seja feito na nossa vida, porque a salvação que vem por meio de Jesus, ela só pode ser recebida através da fé. E a fé, ela é algo racional. A fé, embora a gente não estava lá, embora a gente não viu Jesus morrer, embora a gente crê em tudo o que aconteceu, é uma crença racional, ela é apegada em algo real. Em Isaías 59:2, a palavra diz assim, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, fazem separação entre nós e Deus. Em João 5:24 diz que aquele que ouve a palavra de Jesus e crê nele passa da morte para a vida. Então, essa salvação, ela é conquistada, vamos dizer assim, a partir da fé. Mas fé em quem? Em Jesus, aquele que crê nele, aquele que ouve a palavra dele, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Em Efésios 2:4 e 5, a palavra diz que Deus, por sua grande misericórdia, dá vida àqueles que estão mortos espiritualmente, através da fé em Jesus Cristo. Então só existe um caminho que nos leva a Deus, só existe um único Salvador, só existe um único resgatador, que é Jesus Cristo, o Santo de Deus. A palavra disse que o anjo veio até a Virgem Maria e disse que ela conceberá um filho. E ela pergunta, mas como isso se eu sou virgem? E o anjo disse, o Espírito Santo virá sobre você e você conceberá. Ou seja, o Jesus não foi um homem natural que nasceu de um casamento de uma mulher com um homem naturalmente. Não, ele nasceu do Espírito Santo. Usou o ventre de Maria, porque foi assim que Deus decidiu que os homens viriam a esse plano, ao mundo natural. Sairia do plano espiritual para o mundo natural através do ventre de uma mulher. Foi assim que Deus decidiu fazer as coisas. E Jesus, ele precisava vir homem, porque ele precisava pagar o preço da humanidade. Ele precisava receber sobre ele os nossos pecados. Ele precisava morrer no nosso lugar. Foi para isso que ele veio. Esse era o propósito dele. Então ele nasceu do ventre de Maria, veio para a terra no plano natural, sem pecado, porque ele não foi concebido pelo pecado, ele não foi concebido de forma natural, ele foi concebido sobrenaturalmente. Então nele não havia iniquidade. Como que algum ser humano, estando em pecado, pode pagar pela vida de toda a humanidade que também está em pecado? Como que eu posso dar o que eu não tenho? Se eu estou morta espiritualmente, como eu vou dar a minha vida que eu não tenho para salvar a vida de outro? Mas Jesus não. Jesus nasceu do Espírito, então ele não nasceu morto pelo pecado, ele nasceu vivo. E essa vida que ele tinha, ele entregou. Lá na cruz, antes dele falecer, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, foi um ato de amor, foi algo que ele conscientemente fez. Ele sabia, porque ele veio diversas vezes, ele falou para os seus discípulos qual era o propósito dele. Eu vou morrer no terceiro dia, eu vou ressuscitar, é necessário que isso aconteça para que vocês tenham a vida. E qual é essa vida que ele dá? Ele devolve o Espírito. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele passou os 40 dias na terra, glorificado, né? Comendo, ceando, conversando com os discípulos. E depois ele foi aos céus, ele falou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, aquele que ele prometeu não pode vir. Então eu preciso ir para que ele venha. E de quem ele está falando? Do Espírito Santo mesmo, que ressuscitou ele dos mortos. Então o Espírito Santo veio à terra no dia de Pentecoste, foi derramado sobre aqueles que estavam, sobre a igreja que orava e clamava ao Senhor e estavam aguardando vir esse presente do céu. Então eles foram tomados cheios do Espírito Santo. Então o reino de Deus, ele é tomado pela fé. Então aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, veio para morrer, para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aquilo que a gente já nasce assim, ressuscitou no terceiro dia e derramou, depois de sobressalto, o seu Espírito em nós. Aquele que crê nisso, ele é salvo, ele recebe novamente a vida do Espírito, e esse Espírito
de Deus que trouxe a vida passa a habitar dentro dele. Então o Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. Então não vivemos mais sozinhos, mas Cristo vive em nós. Deus vive em nós. Nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Jesus, ele falou para a samaritana, tem uma passagem que ela pergunta, mas aonde é o lugar certo em que nós devemos adorar? E Jesus, ele disse, virá um tempo, e esse tempo já chegou, em que Deus procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Não vai ser mais aqui, não vai ser mais ali, mas vai ser em espírito e em verdade. Então, o Deus em nós, Deus morando em nós, então aí começa a vida com Deus. Então, uma vez que você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo, a sua vida não acabou aí. A jornada começa, uma nova jornada de vida. Esse é o nascer de novo. Então, no momento que seu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus, começa uma nova vida. Então, você foi nascido do Espírito. E então, agora é algo novo, porque é algo que você não conhecia. Porque Deus não habitava em você. E aí Deus passou a habitar em você, você é uma nova criatura, você não é mais a velha criatura morta em pecado, agora um santo, o Deus Santo, Jesus Cristo. Agora ele habita dentro de você, você é morada dele. E ele começa a transformar a sua mente. Lembra que a gente disse que a fé, ela é racional? Então, conscientemente, o Espírito Santo vai transformando a sua mente, a sua forma de viver, vai trazendo, você vai começando a ter vontade de ler a palavra, porque a palavra ela é de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo, né? Então, você vai começar a entender aquilo que você não entendia de jeito nenhum antes, quando você lia 1 milhão de vezes, porque isso aconteceu comigo, lia 1 milhão de vezes, não entendia nada do que a palavra queria dizer. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus e que eu recebi o Espírito Santo, essas palavras começaram a entrar de uma forma no meu coração, começou a fazer todo sentido. Quanto mais eu lia para buscar conhecer a Deus, mais eu me conhecia. Mas eu comecei a entender a minha identidade em Deus. Para que Ele me criou? Porque não foi à toa, foi com um propósito. Porque eu tô aqui nessa terra. Ele conhece o meu nome, Ele conhece os fios de cabelo da minha cabeça, Ele sabe quantos fios eu tenho na minha cabeça. Ele sabe, Ele escreveu a minha vida do começo ao fim, Ele sabe tudo o que vai acontecer comigo. Ele criou uma vida boa, perfeita e agradável para mim. E aí começa essa jornada de buscar entender o que o Senhor quer e andar em obediência à vontade dele e ver a manifestação dele dia após dia na sua vida, tendo transformação no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de agir, dia após dia, pouco a pouco, até que ele volte, até esse dia perfeito, até que ele retorne, porque é uma promessa dele, nos leve à vida eterna com ele, ou até que esse corpo mesmo aqui pereça e morra, mas que o nosso espírito, que é vivo eternamente, voltar ao Pai. Então, se eu tenho um espírito vivo para voltar ao Pai, ele volta. E eu vou ter a vida eterna. Então, porque a palavra diz que aos filhos de Deus está reservado morrer uma vez só, uma única vez. Então, nós nascemos mortos espiritualmente, nascemos separados de Deus espiritualmente, porque Deus ele é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Nascemos separados de Deus, nascemos mortos. Mas havia um plano do Senhor, enviar Jesus para nos salvar, nos tirar dessa condição de pecador, porque nunca foi plano de Deus nos deixar morrer, sempre foi plano de Deus nos dar a vida eterna, a vida em abundância, a vida com Ele, porque só existe vida nele. Ele é o autor da vida, Ele é o criador da vida, não tem vida longe dele. Tanto é que a separação de Deus com o homem gerou a morte do homem. E então o primeiro passo que a gente tem, a primeira consciência que a gente tem que tomar é de que somos pecadores, estamos mortos, separados de Deus e precisamos ter uma atitude de fé para sair desse lugar. Em primeiro lugar, arrependimento de tudo que a gente fez até aqui, de todos os nossos pecados, porque não somos bons. A palavra diz que não há um justo sequer, como a gente leu. Então a gente precisa tomar essa consciência, se arrepender desses maus caminhos, de ter vivido separados de Deus até hoje, de ter ignorado todas as vezes que a palavra dele chegou à nossa porta, todas as vezes que ele tentou se comunicar com a gente ignorou. A gente não quis saber, escolhemos virar as costas para Deus. A gente precisa se arrepender. Uma vez que vem esse arrependimento ao nosso coração, ele está disponível, o caminho foi aberto para que a palavra entre, para que a gente compreenda o que Jesus fez. Eu passei muitos anos da minha vida sem entender, mas por que Jesus morreu, gente? Mas Jesus não era Deus, como ele deixou que matassem ele?
eu assistia a Paixão de Cristo, os filmes, e chorava, ficava com dó de Jesus. E hoje não, depois que eu entendi o que ele fez, eu só consigo agradecer e falar obrigada a Jesus, porque o Senhor foi até o fim, o Senhor obedeceu, o Senhor sofreu, o Senhor... A palavra diz que ele sofreu toda a tentação, ele sofreu de tudo. Tudo que a gente passa aqui nessa terra, ele passou, mas ele venceu. Tudo ele venceu. Então, hoje, quando a gente olhar para o sacrifício da cruz, a gente tem que olhar para nós mesmos. Era para nós estarmos mortos. Era para nós estarmos sofrendo a morte. As dores que ele sofreu, porque ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que a gente tivesse vida. A gente não pode ignorar. Se a gente vive uma vida rejeitando o que Jesus fez, ignorando o que ele fez, não reconhecendo quem ele é, jamais a gente vai ter a vida eterna. Jamais a gente vai ter reconciliação com o Senhor. Porque, como a gente leu, a palavra diz que ele morreu por todos. Ele morreu por todos, mas ele salvou a muitos, porque isso não é automático. Essa salvação, ela não vem simplesmente pelo fato de eu ser pecadora e ele morreu por mim, não. Ela vem em crises de fé. A gente precisa acreditar no que ele fez e receber como um presente. Quando isso acontece, que nós somos salvos, quando isso acontece e a gente confessa com a nossa boca que ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador, que a gente se arrepende dos nossos pecados, que não há outro como ele, que a gente entrega a nossa vida ao comando e senhorio dele, aí sim a gente recebe o Espírito Santo, consequentemente a vida novamente do nosso espírito, a vida eterna. Não se engane achando que tem outra vida. A palavra diz que depois da morte física do homem, ele está fadado ao juízo eterno ou à salvação eterna. Não existe uma segunda chance. Eu não vou morrer, meu espírito vai evoluir lá e depois eu vou voltar aqui pra terra. Não, Deus criou cada um único. Não tem a mais já foi, volta outra coisa. Não existe isso, gente, não existe isso. A palavra, ela é clara. Depois que o homem morre, ou ele vai ser julgado ou ele vai ser absolvido pela justiça de Deus. Não teremos outra chance após a morte. Nós temos que decidir em vida o que a gente quer. Nós temos que decidir se a gente crê no que Jesus fez ou não. Não existe, sei lá, um purgatório, por exemplo, porque se eu posso, depois da morte, me santificar, para que Jesus morreu? Para que o sangue dele foi derramado de forma gratuita para todo aquele que crê? Se eu posso fazer o que eu quiser aqui na terra e morrer e lá, sei lá, ficar um tempo de quarentena e me purificar? Como eu posso me dar a vida? Como eu posso me livrar dos meus pecados? Como eu posso? Não existe, não é algo que eu possa fazer por mim. É algo que só Deus pode fazer por mim. É algo que só o Espírito Santo morando em mim, me convencendo do meu pecado. Porque a palavra diz que é o Espírito que nos convence do pecado. Porque nós somos pecadores, nós não conhecemos o bem. Não há um justo sequer. Quando ele passa a morar em nós, habitar em nós, ele nos mostra o que é bom. Ele nos mostra a verdade, ele nos mostra, nossos olhos se abrem. A palavra diz que o véu rasga, aquilo que nos separa de Deus rasga, a gente pode ver a Deus mais claramente. Antes disso a gente não consegue. Antes disso a gente dificilmente toma juízo do que a gente faz de errado. A gente sente ciúmes e acha normal. A gente quer sentir inveja e acha normal. Sente amor ao dinheiro e acha normal. Mas não é, tudo isso é pecado. Isso a gente só tem consciência depois que aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e passa a ser ministrado pelo Espírito Santo. Minha oração é para que hoje você reflita nessas palavras, você ouça e pense e ore e busque a Deus, porque a palavra diz que aqueles que o buscam de todo o coração serão recompensados por essa busca. Então, se alguma coisa aqui do que eu disse ficou confuso, busque o Senhor. Abra lá seu celular, vai na Bíblia, baixa um aplicativo, ou pesquisa no Google. Gente, olha, o Google é mais crente que muita pessoa, a inteligência artificial. Se você pesquisar lá, qualquer coisa ele vai te dizer. Por que o homem é separado de Deus? Ele vai explicar. Então busque-o verdadeiramente, mas o Deus verdadeiro, o único, o Deus da palavra, o Deus que escreveu a palavra, que deixou isso aqui, para que a gente pudesse ter conhecimento. Busque, ore, ele, peça para que ele se revele, peça para que ele mostre os seus pecados, peça que ele traga arrependimento ao seu coração, para que você possa conhecê-lo verdadeiramente, porque é só a partir do arrependimento. João Batista, quando ele veio preparar o caminho que ele pregava, era arrependimento. Jesus, quando veio, ele veio
pregar o arrependimento. Ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, é chegado. Então o primeiro passo é arrepender, é entender quem a gente é, pecador, podre, separado de Deus, morto, e desejar a vida, desejar o Espírito, desejar voltar a viver em comunhão com Deus, desejar que o próprio Deus venha habitar, desejar a presença dele. E então você nascerá de novo. E então você poderá ver o reino de Deus, como diz a palavra. Então seus olhos saberão. E você verá tudo como água. E uma nova vida vai começar. E uma nova jornada vai começar. E uma nova pessoa nasceu. As coisas que eram velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E essa é uma esperança para nós. Porque, olha, honestamente, tudo que eu fiz até encontrar Jesus por mim mesma, não dava certo. Eita, puta cabeçada. Agora, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Ele, e Ele passou a me guiar os meus passos, a me mostrar o caminho certo, quantas bênçãos, quantas coisas foram ajustadas, quanta alegria, quanta simplicidade na vida e alegria nas coisas simples. A vida com Deus é boa. Só existe vida em Deus. Então busque hoje, ore, peça, clame, se arrependa. E você verá a glória dele, você sentirá a presença dele. E você será feliz verdadeiramente. Essa é a minha oração para você hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.